Ilustríssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, eu me chamo Alexandre Augusto Beley, fui professor universitário, dei aula em universidade até ser defenestrado quando iniciou-se a segunda fase do aparelhamento das universidades no governo Dilma. Ali foi o ponto final para professores que não se alinhavam com a esquerda. Eu, por exemplo, era um deles. Recebi convites na época para me filiar a um partido de esquerda. Podia ser o PT, o PSOL, o PSTU, o PCdoB, etc. Disse não. E passei longos anos desempregado. Hoje tenho um canal no YouTube que cresce muito pouco, aliás, não por falta de qualidade, mas porque temos aqui também inimigos poderosos, mas tento, na medida do possível, defender o seu governo, defender a verdade, dar um pouco de aula também, ainda que, por enquanto, ultimamente não tenho a paz necessária para isso, porque estamos literalmente em guerra, o senhor bem sabe. E, enfim, estou aqui para perguntar de modo bastante franco ao senhor, qual é a sua, presidente? Ainda há pouco eu coloquei um vídeo aqui defendendo-o e pedindo ao povo que o ajude, porque o senhor está como que preso na torre do castelo. Sim, o senhor foi acuado por governadores, os governadores não o obedecem mais, as duas casas legislativas nunca obedeceram, o senhor não tem, digamos, o apoio necessário dentro da Casa de Justiça e assim por diante. E assim nós vamos. O senhor é atacado diuturnamente pela grande mídia e tem ao seu lado a população brasileira. Bem, eu não fiz campanha para o senhor nos primeiros meses. Eu era intervencionista. Sim, eu acreditava que só uma intervenção militar poderia fazer a limpeza necessária para que um civil, depois de 4 anos, pudesse assumir com uma relativa paz. Acusei-o, inclusive, na época da greve dos caminhoneiros, quando estivemos ali, a um passinho de galo de uma intervenção militar, de ter o senhor desmotivado e desmobilizado a greve de caminhoneiros. Continuaria contra o senhor, porque apoiava, repito, uma intervenção militar, continuaria eu até o fim, não fosse a facada que recebestes lá em Juiz de Fora. Naquele momento, todo mundo estava na expectativa de algo muito, mas muito improvável, a sua sobrevivência. Depois que eu vi o relato dos médicos, constatei o seguinte: foi milagre, Deus o tirou da cova. E, portanto, quem era eu para ir contra Deus se ele o tinha escolhido para liderar esse país? Pois bem, ainda acredito nisso. Deus o escolheu para liderar o Brasil. E a partir dali passei a ser bolsonarista. Por uma questão de gênio, não sou do tipo completamente cego. Eu não sou puxa-saco. Quando preciso fazer-lhe críticas, eu o faço. Mas dentro, evidentemente, da racionalidade. Contudo, presidente, o momento é bastante estranho. Uma senhora acabou de ser presa em Goiânia, uma senhora bem instruída, deu uma aula do porquê não devemos cair neste engodo que transformou um vírus que pode ser passageiro numa espécie de destruidor da civilização. Pois aquela senhora foi algemada pelos capangas do governador. E isso que está acontecendo, presidente. E nós não vemos reação da vossa parte. Vemos sim que o senhor, como diz o professor Olavo de Carvalho, tem dado agulhadas em repórteres. Mas é muito pouco, presidente, para um país que já virou uma ditadura de esquerda. Porque o senhor, me desculpe dizer, não manda mais nada.
Quem manda no país são os governadores e as suas polícias capangas. Por isso, desculpe, o título pode ser um pouco agressivo, mas eu tenho que lhe perguntar ao senhor e ao seu ministério, principalmente o Ministério da Justiça, qual é a sua presidente? Quando o senhor fará alguma coisa pelo seu mandato e pelo povo que o elegeu? Quando estiver tudo perdido, qual é a sua presidente?